versículo 29, eu quero falar hoje sobre o poder de olhar para Jesus. O poder de olhar para Jesus, o poder de olhar para Jesus. Há um poder em você olhar para Jesus. Aonde nós estamos colocando os nossos olhos, onde eu estou colocando os meus olhos determina a direção que eu vou seguir. Onde eu estou colocando os meus olhos determina que tipo de passo eu vou dar. Onde eu estou colocando os meus olhos determina o que vai se mover nos meus sentimentos. Se você quiser saber aonde mais você tem colocado os teus olhos, é onde você mais tem pensado. O que mais ocupa os teus pensamentos, o que mais você está envolvido mentalmente, é onde você mais tem colocado os teus olhos. Dá para saber o que eu adoro quando eu passo a entender o quanto tempo eu passo pensando naquilo. Você se torna aquilo que você adora, você se torna parecido com o que você adora. Sim ou não? Você se torna parecido com aquilo que você serve, você se torna parecido, nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. E quando eu quero saber a quem ou ao que eu estou adorando, é só eu parar para sair um pouco de trás da minha mente, olhar para ela e entender o quanto mentalmente com o que eu estou me envolvendo. Isso fala sobre aquilo que você tem adorado. Então, o que eu mais penso, o que eu mais sinto, é aquilo que eu mais sirvo. E aonde eu coloco os meus olhos, se os meus olhos estão em problemas, o que eu mais sinto e penso são problemas. Porque o que você olha determina o que você sente. Sim ou não, irmão? Imagina você agora, ó. Vou fazer assim, ó, fecha os olhos um segundo, por favor. Imagina você na beira de um precipício, uma pedra assim, na beira de uma pedra, e você está olhando e tem um precipício absurdo para baixo. Há um sentimento que vem no seu coração. Você olha, você sente, o que você olha traz um sentimento dentro do seu coração. Imagina agora você olhando para a sua conta corrente, vem um sentimento no seu coração. Parece assim comigo. Para onde eu olho, determina o sentimento e a direção sobre a minha vida. Faz sentido isso para você, irmão? Sim ou não? Em Mateus 14, 29, nós conhecemos, tantas vezes já ouvimos a pregação e já lemos sobre o dia que Pedro andou sobre as águas. Ele estava num barco, não tinha luz, porque quando tem tempestade a lua está acima das nuvens, então não tem luz à noite. Era em torno de 3 da manhã, o mar da Galileia estava revolto, Pedro estava dentro do barco, Jesus vem andando sobre as águas. Pedro achava que era um fantasma, então ele diz: Senhor, se é você mesmo, me deixa ir ter contigo sobre as águas. E Jesus fala: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, e ele foi ter com Jesus. Então eu pergunto, irmão, ele andou sobre as águas? Sim, diz que sim, ó, ele andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Então, irmão, imagina que Pedro, ele desce do barco e ele começa a andar, diz que ele andou sobre as águas, e ele foi ter com Jesus. Ele foi ter com Jesus. Algo aconteceu, obrigado, inicialmente ali, que ele começa a andar sobre as águas. De fato, há momentos na tua vida que você consegue andar sobre as águas, mas às vezes na mesma situação você afunda, e de repente você anda de novo, e de repente você afunda de novo. A maturidade do nosso relacionamento com Deus é quando nós começamos a afundar menos, não parar de afundar. Né, irmão? Porque acho que é impossível parar de afundar. Mas a maturidade que me faz afundar menos não diz sobre o quanto eu tenho fé para andar sobre as águas, mas aonde os meus olhos estão colocados.
Afundar menos não é sobre a sua fé e você ser uma pessoa maravilhosa e muito poderosa e cheia de fé, mas afundar menos fala sobre o quanto você olha mais para Ele, mais para Jesus, mais para Jesus. Pare para pensar tudo que você sente quando você olha para dinheiro. Pare para pensar tudo que você sente quando você olha para resultados de exames médicos. Veja, queridos, essa passagem que estava aqui, ela não mostra que não há circunstâncias contrárias na vida. Aquelas ondas altas e o mar revolto e o vento contrário forte, mostra que sim, nós vamos sempre ter vento contrário. Sempre vão ter ondas intimidadoras. Então não é sobre parar de ter situações ou circunstâncias opostas. É sobre, no meio dessa situação, para onde eu mais estou olhando, onde eu mais estou colocando os meus olhos. Amém? Então, você vai ter mar revolto. Então você olha para um exame médico, você olha para o teu filho, você olha para a sua vida, você olha para a tua relação com Deus, para o teu dinheiro, para as situações que você está enfrentando hoje. Tudo isso é um mar revolto, muitas vezes. Só que aonde você está colocando os teus olhos? Se eu estou colocando em meio às situações os meus olhos mais em Jesus, o que mais vai se mover dentro de mim, no meu sentimento, no meu pensamento, na minha emoção, é Jesus. E tudo o que Ele é e tudo o que Ele pode. Todas as vezes, escuta o que eu vou te falar, querido, olha para mim. Todas as vezes que você olhar para o mar, para o vento, você não está olhando para o mar e para o vento, você está olhando para você. Você está voltando para você a capacidade de vencer. Porque você olha para o mar e para o vento e você pensa, não vou conseguir. Não vai, mesmo. Mas eu só consigo através dele. É só através de Jesus. Então, no teu dia a dia, onde você tem colocado os teus olhos? Ali, ó, que bom que está aqui. Essa palavra reparando, no grego, é blepo. Olha o que significa essa palavra reparando. Discernir através do olho como órgão da visão. Com o olho do corpo, estar possuído de visão, ter o poder de ver, perceber pelos usos dos olhos, voltar o olhar para algo. Então, literalmente, aí ó, ver e discernir através do olho, com o olho do corpo, estar possuído de visão, ter o poder de ver, perceber pelo uso dos olhos, ver, olhar, avistar, voltar o olhar para algo, olhar, considerar, fitar, perceber, ou seja, literalmente é onde eu estou colocando o meu olho. Quando fala que Pedro afundou, é porque ele tirou o olhar de Jesus. A tua situação é desesperadora muitas vezes. A tua situação ela é inconsequente, humanamente falando, é absurda muitas vezes. Só que se você tira o teu olho de Jesus, essa circunstância de mar revolto, de vento contrário, ela entra dentro de você e te faz afundar. Há quem diga que a água que afunda o navio não é a água de fora, é a água que entra dentro. Sim ou não, irmão? O que te afunda não é a circunstância que te cerca, mas é o quanto essa circunstância, essa água entrou dentro de você, e aí você começa a afundar. Porque a água que afunda o navio não é a água de fora, é a água que por alguma coisa entrou dentro. E aonde está a rachadura? No teu olhar. O teu olhar é a rachadura que faz a água de fora entrar dentro e nos leva a afundar. Porque nós tiramos o olhar do único que nós devemos continuar olhando. Quem é ele, irmão? Jesus. Então, quando fala que Pedro afundou, e volta a dizer, nós vamos afundar, eu afundo. Eu tenho afundado uma vez por dia, pelo menos, irmão, às vezes. A gente afunda. Mas não é, digo de novo, não é sobre não afundar, mas é o quanto eu consigo afundar menos. E para afundar menos, porque tem hora que vai ficar ainda pior e pior e pior. E aí? A fornalha, ela pode estar aquecida 7 vezes mais, mas se o teu olhar estiver em Jesus, o fogo não queima e a água não te afunda. Porque a Bíblia fala, se você passar pelo fogo, ele não queimará, e pela água não vai te submergir. Como, Leandro? Como? Só olhando para Jesus.
não é para a tua força, não é para a tua faculdade, não é para o teu dinheiro, não é para os teus contatos, é para Jesus. Ele é o único. Porque se eu estou olhando para Ele, Ele está entrando dentro de mim. Se eu estou olhando para o mar, para as circunstâncias, essa água contrária está entrando aqui no barco, e aqui dentro vai me fazer afundar. Mas se eu olho para Ele, eu ouço o barulho, o mar está revolto, mas eu não me desespero, porque a paz que há nele começa a entrar em mim. Porque para onde você olha, o que você olha começa a entrar dentro de você. Então você olha para Ele, a graça entra em você. Você olha para Ele, a vida entra em você. Você olha para Ele, o controle entra em você. Você olha para Ele, o equilíbrio entra em você. Você olha para Ele, a prosperidade entra em você. Você olha para Ele, a segurança entra em você. Porque nada disso há em nada fora do mundo. Tudo que promete essas coisas que eu falei é efêmero. O único verdadeiro é Jesus. Amém? Em Hebreus 12:2, a Bíblia diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Irmão, fala assim comigo: olhando. Agora diga firmemente. Você consegue olhar firmemente para mim sem tirar o olhar de mim por um minuto? Faça isso se você puder. Ai, que vontade de virar o olho. Olha para mim, sem tirar o olhar de mim por um minuto. Que a gente está aqui, eu vejo vocês. Olha para cá, olha para normal. Nossa mente, né? Nossos olhos. Esse é o desafio. E talvez comece a gritar na orelha dela aí, Eliel. Grita, Eliel, na orelha. Pode dar um grito, mas não. Vai, Eliel, grita no ouvido da sua esposa. Grita, olha para mim. Olha para mim. Fala coisas difíceis para ela. Olha para mim. Fala. Olha para mim. Fala, não vai dar certo. O diabo, irmão, o diabo e as lutas fazem isso. Quando ele grita, o que você faz? Você olha. Em medo, ele te mostra, ele te estampa. O diabo te mostra evidências. Tudo com o único objetivo: tirar o teu olhar dele. Por isso que fala olhando como? Olhando como? O que é essa palavra firmemente no grego? É aforao, que quer dizer tirar os olhos das outras coisas e fixá-los em uma única coisa. Opa! Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, quem é? O que é olhar? O que é essa palavra firmemente? Tirar os olhos das outras coisas e fixar os seus olhos em algo. Quem é esse algo? Cara, eu vim te dizer aqui hoje: tira o olho de tudo. Para de querer se desesperar, solucionar, fazer do seu jeito. Põe teus olhos em Jesus. Olhar firmemente, porque Ele vai gritar. As situações vão gritar. Mas olha, agora, ouça isso. O quanto o diabo grita, e se você olhar para o lado, vai impedir Jesus de fazer o milagre, a obra, e você andar sobre as águas? Não, mas você vai viver mal. E Deus não quer que você viva mal. O quanto o diabo grita e o quanto você olha para as circunstâncias, porque eu pergunto, aquele mar afundou Pedro morreu afogado ou crucificado? Então veja, aquela luta não o afogou, mas fez ele viver sem desfrutar, medroso. Às vezes o diabo não quer que você deixa eu pensar direito como é que eu vou formular isso. Satanás não quer que você deixe de viver um milagre, mas que até chegar lá você viva como um desesperado e sem alegria. É isso que ele quer. Ele sabe que ele não pode te impedir de viver um milagre e de viver tudo que Deus já determinou para você viver. Mas ele quer roubar a tua alegria, a tua vida abundante, a tua tranquilidade, do desfrutar a jornada até lá. E eu levanto e afundo, e toda vez que você afunda aqui, ó, tem a ver que você tirou os seus olhos dele. Em João 3,14, a Bíblia diz, João 3,14, do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja, querido, olha aqui,
como Moisés levantou a serpente no deserto. Lembra o que aconteceu no deserto? Eles foram picados por serpentes abrasadoras. Eles clamaram a Deus pela cura, e Deus falou para Moisés: faça uma cruz e põe uma serpente de bronze. Aí Moisés fez, escute bem, eu vou dar uma revelação profunda agora. Moisés pôs uma cruz, e ele pôs uma cobra de bronze. E todo mundo que era picado pela serpente, quem lembra o que tinha que fazer? Olhar para a cobra, no deserto. Olhava, e quando olhava era curado. Quando fazia o que era curado? O que vai te curar? Olhar para Jesus. E esse olhar, querido, algo que Deus tem falado muito comigo, eu estou preparando algo para trazer para vocês sobre esse assunto. Esse olhar tem a ver com: aceite o que você está passando, aceite que o mar está revolto. Os primeiros dias eu falei: meu Deus, tem uma prótese no meu ombro, né? Faz 30 dias. Fui para Florianópolis, por isso eu não preguei aqui domingo. Fui a trabalho a semana passada. Cheguei no aeroporto, passei no detector de metal, pim. Falei para a mulher: será que é essa correntinha? Ela falou: uma corrente dessa não costuma pitar. Tira. Aí tirei. Passei, pim, de novo. Falei: deve ser o cinto. Seu cinto de tecido, tira, pim. Ela falou: o senhor não tem uma prótese no corpo? Eu falei: é verdade, esqueci. Tenho. Ela falou: toda vez que você passar vai apitar, porque você tem um titânio aí no braço. Eu aceitei, querido. Está tudo bem. A pior coisa é aqueles velhos que não aceitam envelhecer, não é? Não ficam uns ridículos. Dá tudo. Tudo bem, tinja seu cabelo, mas não fique ridículo, irmão. Porque eu não aceito. Não é verdade? Aceitação. Aceita que perdeu, aceita que acabou, aceita. Aceitação. Eu aceito, eu estou no meio de um mar revolto. Existem 3 fases na sua vida: dor, sofrimento, aceitação e aí frutificação. Você vai passar pela dor, pelo sofrimento, aí tem um período de aceitação. Na hora que você aceitou de verdade, aí vai começar a frutificar. Então aqui diz que ele foi levantado. Olha o que diz agora em Números 21:9, que é sobre esse tempo aqui que João fala, que Moisés levantou a serpente no deserto. Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Agora peraí, isso é em Números 21. Agora eu vou lá para João. E João fala que como a serpente foi levantada no deserto, importa que agora Jesus seja levantado. O que ele está querendo dizer? Olha, se você olhar para Jesus como eles olharam para a serpente, você vai ser sarado. Se você olhar para Jesus, você vai ser curado. Se você olhar para Jesus e parar de se preocupar, pelo amor de Deus, pare de se preocupar, olhe para Jesus. Jesus falou para Pedro: o homem de pequena fé, por que você teve medo? Por que você duvidou? Na verdade, ele devia falar assim: por que você olhou para o lado? Porque isso te fez duvidar. Porque o que você sente começa em primeiro lugar naquilo que você olhou, naquilo que você colocou teu olhar, colocou tua mente, e isso vai gerar o sentimento que faz afundar. Então eu quero te falar hoje: olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Continua. Bispo, está desesperador. Olhe para Jesus. Eu não sei o que fazer. Olha o que o médico disse. E já cheira mal. Já é o 4º dia. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Põe a mão no seu coração e fala: não é nada sobre mim, é tudo sobre Ele. Fale de novo: é sobre Ele. Querido, enquanto você está olhando para você, para a sua capacidade e para o tamanho das situações, então é sobre você. Mas a hora que você olha para Jesus, você para de olhar para o que você pode ou não pode, e você começa a entender que tudo vai ser por intermédio dele. No Evangelho, na graça, você não é qualificado, aprovado, habilitado para viver coisas com Deus por aquilo que você faz. Isso você aprendeu na lei. Na graça, no Evangelho verdadeiro, você é qualificado pela obra de Jesus. Amém? Diga assim: eu sou qualificado pelo sangue e pela obra de Jesus.
e não pela minha força. Olha o que está em Romanos 3, versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras. Não são suas obras que te capacitam, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Agora no versículo 28, de Romanos 3 também. Concluímos, pois, que o homem é justificado pelo que você crê, independente das obras da lei. Diga: eu sou justificado pela fé. Então, o que te qualifica ou desqualifica não é o que você faz. A única coisa que pode te qualificar e que não te desqualifica é o sangue de Jesus, é a obra da cruz. Quando você olha para os teus pecados, para os teus erros, para as suas falhas, você vai se sentir desqualificado. Quando nós olhamos para as nossas possibilidades, para aquilo que eu consigo ou não, eu vou me sentir desqualificado. Mas eu não sou aprovado ou desqualificado pelo que eu faço, mas eu sou aprovado pela fé em Jesus. Eu posso não conseguir, eu posso não ter toda a sabedoria, todo o esforço, mas por intermédio de Jesus eu tenho acesso a tudo que Deus tem para mim. Fale assim comigo: não é por obras. Diga de novo: não é por obras. Fala: eu sou justificado pela fé. Diga: eu sou qualificado pela fé em Jesus. A vontade de Deus é que você olhe para Jesus. Então, primeiro, quando eu olho, eu vou afundar menos. Se eu olhar para Jesus e se eu não tirar o olho nunca, eu não vou afundar mais. Depois, quando você olha para Jesus e a tua fé nele te qualifica, porque nós nos sentimos indignos, desqualificados, porque nós aprendemos que Deus exige isso, que Deus exige aquilo. Tudo o que Deus exigia, Jesus cumpriu, e através de Jesus eu tenho acesso agora. Amém? Então a vontade de Deus é que você olhe para Jesus e entenda que através de Jesus você já está qualificado para desfrutar de todas as bênçãos que Jesus conquistou para você. Não é pelo tanto de oferta, pelo tanto de oração, não é pelo que você faz, tudo isso a gente vai praticar com muito amor, mas não é o que me qualifica, isso é relacionamento. O que me qualifica é a cruz. Em Efésios 1:3 fala que Deus já nos deu em Cristo, não é no seu esforço, Deus nos deu em Cristo, nele, toda sorte de bênção espirituais. Então, primeiro, pare para pensar quanto tempo do dia nós estamos mais conscientes de nós e quanto tempo a gente está mais consciente de Jesus. Aliás, eu quero te fazer essa pergunta: você está mais consciente de você ou você está mais consciente de Jesus? No sentido de, quando você olha para você, para as situações que você está vivendo, você fala: estou lascado, como é que eu vou vencer isso? Pronto, você está consciente de você, está lascado mesmo. Vai afundar, mas Ele vai te levantar sempre, milhões de vezes se for necessário, amém? Agora, no meu dia a dia, pergunte para você agora: eu estou mais consciente de quem? De mim? Dos contatos que eu tenho, das pessoas que eu espero que me ajudem? Quando você é consciente de Jesus, parece que você fica até meio folgado, porque você sabe que Ele até pode usar a carne ou o sangue, mas é Ele que vai fazer na sua vida. Amém? Então, o quanto do meu dia, nas situações que hoje eu tenho que resolver. Olha como é que já é errado. Eu tenho que resolver. Não, eu não tenho que resolver nada. Eu permaneço nele e Ele traz fruto através de mim. Ele vai fazer a obra por intermédio da minha vida. A gente já fala: eu tenho que resolver, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer. É tudo sobre nós. Eu estava dizendo esses dias que este é o evangelho. No evangelho, eu tenho que fazer, eu tenho que lutar, e é isso mesmo, e a lei é isso, porque a lei era tudo sobre o ego, tudo sobre eu, tudo que eu tenho que fazer ou não, mas a graça é tudo sobre Ele, é olhar para Ele, é Ele, querido. Glória a Deus. O diabo quer que você seja consciente de você mesmo, cada ação errada, cada pensamento errado, cada atitude errada. Olha aí o que você fez,
Olha lá, e se acusa, e se sente mal. Não está acontecendo porque eu não fiz muito, ou está acontecendo porque eu fiz. Eu sou poderoso, olha o meu orgulho. Ou se não aconteceu, é por aquilo que eu não fiz, eu deixei de fazer. E mesmo quando a gente acerta, o diabo vem e fala: você está lendo a Bíblia aí, mas você lê só 5 capítulos. O pastor lá lê 20 por dia. Mesmo quando você acerta, o diabo te acusa. Você está orando, mas você ora só 10 minutos. E o pastor lá que ora 1 hora por dia? Porque o diabo quer fazer com que tudo seja sobre você. Ele te quer mais consciente de você. O que eu fiz, o que eu não fiz. E por isso aconteceu, e por isso não aconteceu. Já sei, não aconteceu ainda porque eu deveria, ou porque fiz, ou porque não fiz. Estou colhendo pelo que plantei. Deixa a graça conduzir tua vida. Amém, irmão? É possível você viver um dia na lei, um dia na graça, mesmo conhecendo a graça. Essa igreja é uma igreja da graça. Não fui eu que estabeleci isso. Mas eu te digo que é possível alguém estar na graça um dia e viver na lei no outro. É tudo dentro de você. Aliás, é possível se acordar na graça e dormir na lei. Acordou crendo que está tudo bem, que o Senhor vai fluir, e de repente foi dormir já desesperado. Como é que eu vou resolver? Aí vem Jesus e fala assim: não se preocupa nem com o que você tem de comer, nem com o dia de amanhã, porque o amanhã é eu que cuido. O amanhã vai trazer consigo os seus cuidados. Essa mentalidade do que eu tenho que fazer, e quando eu fico muito consciente de mim, essa mentalidade me leva de volta para a lei. Fale assim: levar de volta para a lei. Querido, a lei de Moisés era tudo sobre as nossas obras. Pegue a lei, faça, não faça, se obedecer, senão você está lascado. Não era assim? Isso era na lei. Na lei eu era recompensado pela obediência e amaldiçoado pela desobediência. Sim ou não? Sim. Então, sempre que eu me torno consciente de mim, eu estou voltando para a lei. E eu vou te dizer, é possível você chamar a lei sobre a tua vida, mesmo nos dias de hoje, andando na graça, e fazer a lei atuar sobre você. Por isso que eu acho que vai levar anos para essa igreja, para nós entendermos realmente o que é a graça. Ninguém aqui entendeu o que é a graça, nem eu direito ainda. Eu me vejo na lei, quantas vezes? E aí ele me traz de volta: é para a graça, vem cá, Leandro. Não, você está fluindo de outra maneira agora. Fiquei 26 anos para entender a lei, agora como é que eu vou em 1 ano entender a graça? É um processo, é um processo. Então a lei vai te tornar consciente de você mesmo. Em Deuteronômio 11, 26, diz assim: isso é a lei, isso é a lei. Eu ponho diante de você a bênção e a eis que ponho diante de você a bênção e a maldição. A bênção, quando você obedecer vosso Deus, mandamentos, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus. E aí vai. Na graça não há mais maldição. Eu já preguei sobre isso. Já dei biblicamente aqui uma comprovação que a maldição acabou em Cristo. Ele se fez maldito. A lei tem bênção e maldição. A graça tem só bênção. E mesmo quando você erra, você tem misericórdia. Você não erra porque você quer, eu espero. Você erra porque você é humano. E essa graça te invade. Então, cada vez que eu me torno consciente de mim, eu estou trazendo a lei. Imagina assim, irmão, que a lei é um país, a graça é outro. Por exemplo, as leis que vigoram no Iraque não são as mesmas leis que vigoram no Brasil. Não é verdade? É ou não é, irmão? As leis que regem a Ucrânia não são as leis que regem o Panamá. Você tem que descobrir em qual lugar você quer viver, na lei ou na graça. Não é você ficar com um pé num lugar e outro em outro. Eu sei que nós estamos num processo. E Deus, às vezes, Ele tira o nosso chão mesmo para entender que é tudo pela graça. A graça é assim, irmão. Se você tentar merecê-la, você já não consegue mais ter acesso a ela. Eu não posso tentar merecer a graça. Ela é o favor imerecido. Então, sempre que eu foco no meu desempenho, o quão bom ou capaz eu sou, eu estou chamando a lei de volta. Em Romanos 8,1 fala que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Poxa, isso falou tanto comigo. Toda vez que eu me sinto condenado por não fazer mais, toda vez que eu me sinto acusado por não ter feito ou por fazer menos, eu estou chamando a lei de volta sobre a minha vida. Ao invés de olhar para Jesus, eu estou olhando para mim mesmo. Ao invés de olhar para Jesus, eu estou olhando para mim mesmo. Cada vez que eu me acuso, cada vez que eu me condeno por não ter feito mais, ou por ter feito diferente, ou pelo aquilo que eu fiz no passado, ou pelo que eu deveria ter feito, eu me condeno. Eu estou olhando mais para mim e não para Jesus. Segunda coisa, então eu estou falando que quando você olha para Jesus, você vai afundar menos. Quando você olha para as tempestades, elas entram em você, mas quando você olha para Jesus, Ele e tudo o que Ele entra em você. Quando você olha para Jesus, então não é o teu desempenho que vai te fazer vencer, é Ele que vai operar na sua vida pela graça. Amém, querido? Ou você vai viver milagres do seu esforço, ou você vai viver milagres da graça. Ou você vai viver o evangelho do teu esforço, ou você vai viver o evangelho da graça. Eu não estou te dizendo com isso que você vai parar de trabalhar, parar de viver, parar de fazer. Não é sobre isso, irmão. É sobre sentimento. Amém? Agora, legal, eu entendi que eu olho para Jesus. E quando Deus olha para mim agora? Porque se Jesus olhava se Pedro olhava para Jesus, Jesus também olhava para quem, irmão? Para Pedro. Sim ou não? Pedro estava olhando para Jesus, mas Jesus também estava olhando para Pedro. E quando Deus olha para nós, eu falei isso alguns dias atrás, o que Deus vê? Quando Ele olha, eu sou um cara tão errado, irmão, eu tenho sentimentos tão ruins, eu penso coisas tão feias, às vezes eu falo coisas na minha cabeça que eu não queria falar, às vezes eu desejo coisa para as pessoas que eu não queria desejar. Eu sou uma pessoa errada, eu sou pecador. A graça tem me santificado. Mas Paulo fala, né? Em mim mesmo não há bem algum. É ou não é? Miserável homem que sou. Se o apóstolo Paulo se intitulou como o maior dos pecadores, eu então. Agora, através da cruz, por que desligou, irmã? Para ficar com calor? Ai, Jesus. Oi? Está muito frio? Está muito frio. Quando Deus olha para mim, põe a mão no seu coração e diga assim: então me traz aqui o meu controle, que eu quero abaixar esse negócio, que hoje eu estou com muito calor. Acho que eu estou passando mal, irmãos. Vou baixar isso aqui. Aleluia. Se conecta aqui de volta, ó. Quando Deus olha para você, Ele vê a beleza, a perfeição e toda a glória que há em Jesus. Quando Deus olha para você, eu repito isso, você olhando para Jesus, você vê o poder dele, você não afunda. Você entende que a obra é dele, que vai ser sobre ele, que é o poder dele. Mas quando Deus olha para você, Ele não vê nem essas imperfeições que eu falei que eu tenho, Deus não as vê. Porque Deus substituiu eu por Jesus. Nós morremos com Ele na cruz. Estou crucificado com Cristo. Então quando Deus olha para você, Ele vê a perfeição de Jesus. Deus não me julga mais com base no que eu sou, Ele me substituiu por Cristo. E quando Ele olha para mim, Ele vê a beleza de Cristo. E quando Deus olha para mim, Ele vê a santidade de Cristo. E quando Deus olha para mim, Ele vê o Espírito Santo. E aí os meus pensamentos errados, as coisas que eu não queria fazer e que eu erro, não podem mais mudar a intensidade do amor e da aprovação de Deus sobre a minha vida. Ninguém entendeu, eu vou repetir. E aí quando eu erro, quando eu faço errado, ou quando eu deixei de fazer, ou quando eu tive um pensamento ruim, ou quando eu pequei, isso não muda a intensidade do amor e da aprovação de Deus sobre a minha vida. Amém? Amém? Por quê? Porque, fala assim, Deus me substituiu por Cristo. Querido, tudo que Cristo conquistou na cruz, Ele transferiu para você. Tudo que Jesus conquistou na cruz, Ele transferiu para o homem. Em Romanos 8,17 fala que nós somos herdeiros,
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se somos filhos, somos também herdeiro. Diga: eu sou herdeiro, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. O que é co-herdeiro? Eu participo da mesma herança, da mesma glória, eu tenho o mesmo acesso. Tudo o que ele tem, eu tenho. Tudo o que ele conquistou, ele me transferiu. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 8:9 que ele se fez pobre para nos tornar ricos, ele se esvaziou. Filipenses 2, kenoses no grego, ele se esvazia para derramar sobre nós tudo o que ele era. Então uma pessoa, ela pode estar no pior estado, quando ela se arrepende, ela está em Jesus, Deus não vai ver o seu estado. Por isso que eu preguei aqui há 2 domingos atrás, que quando o pai lá na parábola viu o filho pródigo, mesmo fedido, cheio de pecado, prostituição, a comida dos porcos, o pai abraçou e beijou, porque Deus olha para você através da perfeição de Cristo, não daquilo que você é. Então o que eu estou dizendo hoje é que é tudo sobre Jesus, é colocar os olhos nele. Como é que eu vou resolver? Não, eu não vou resolver. Como é que Jesus vai me dar graça para resolver? Como é que ele vai fazer através da minha vida? Aí a coisa muda. Senhor, como é que eu vou vencer essa situação? Como é que o Senhor vai me ajudar? O que eu tenho que fazer? Ou como é que o Senhor quer se manifestar? Um pai de família, ele tem um sentimento desesperador de responsabilidade de suprir sua casa e seus filhos, porque ele não consegue entender que há um Deus que cuida dele, da sua casa, da sua família. Não é assim? Quando nasce o primeiro filho, a gente entra em desespero, né? E o diabo adora esse sentimento, adora que você realmente, aí é tão incoerente, porque veja bem, se nasceu meu filho, e agora eu daria a minha vida para que ele não passe necessidade. Tá bom, eu também sou filho dele, ele já deu a vida dele para não passar necessidade. Amém? Amém? Então, vire para quem está ao seu lado e fale assim: olhe para Jesus. Fale de novo para ele: olhe para Jesus. É isso que eu quero te falar nesse dia. Olhe para Jesus. A lei sou eu olhando para mim mesmo. A lei, eu sou qualificado totalmente por aquilo que eu faço, ou desqualificado pelo que eu não faço. Na graça, eu olho para Jesus e eu vou colher aquilo que eu não plantei. Eu vou ter acesso ao que eu não poderia viver, porque é sobre ele. Quando você olhar para a Bíblia, olhe para a Bíblia querendo ver Jesus. Amém, irmão? Amém? Eu sou a favor da igreja pregar chaves de prosperidade, sabedoria. Nós vamos fazer um fim de semana falando sobre coisas de neurociência, ok, mas que seja 90% naquele lugar falado sobre Jesus. A gente quer encontrar muita coisa na Bíblia, mas não Jesus. Ou não se preocupa com Jesus, é o Abraão. Às vezes você chega para uma criança no Kids de uma igreja e fala: e aí, o que você aprende? Ele fala de Abraão, ele fala de Moisés, ele fala de Gideão, ele fala de Daniel, ele fala de Ezequiel, ele fala do Gabriel, ele fala do Manério, vai falar do Manuel, mas ele não fala de Jesus. Então é tudo sobre Jesus. Olhe para a natureza querendo ver Jesus, olhe para as suas situações querendo ver Jesus. A tua provisão vem dele. Quem te faz andar sobre as águas é ele. A tua cura virá dele, o teu livramento virá dele. Em nome de Jesus. Fala assim: tudo vem dele. Quando eu tiro os olhos de Jesus, eu paro de... Sabe por que você acorda e fica tão preocupado em ver o WhatsApp, responder teu trabalho e já sair para trabalhar? É porque é tudo sobre você. É por isso que você é tão ocupado com você mesmo, porque é tudo sobre você. Você sabe que se você parar, a coisa cai mesmo, você está na lei. Eu não consigo mais acordar e não ficar 1 hora com Deus. Eu tenho tanta luta, tanto desafio, tanta coisa, que se eu não ficar 1 hora com Ele, eu afundo já na primeira hora. Aliás, toda vez, às vezes, quando eu acordo, eu já estou afogado. Aí todo dia Ele me levanta. Então, quando eu tiro os olhos de Jesus, para que eu tenho que vir na igreja de meio de semana? Para que eu tenho que ter devocional todo dia? Não, eu preciso orar mais, eu preciso estudar mais, trabalhar mais, porque é sobre mim. Deixa eu me fortalecer.
Quando eu tiro os olhos de Jesus, eu vou buscar mais trabalho. Para quê? Não, vamos trabalhar também aos domingos. Trabalhe de domingo, trabalhe, faça hora extra, busque mais tempo, rala mais, luta mais, faça mais, vá mais, estude mais, vá para a conferência, não pare, vai, luta, 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 é teu braço. E é mesmo. Mas há uma outra maneira mais simples de você viver. Olha para ele. Amém, irmão? Eu acredito muito que a gente vai fluir em Deus no mercado, como eu já ministrei. Deus vai nos usar, não só na igreja, mas em todos os lugares. Mas não abra mão de Jesus. Alguém que não tem uma vida de oração, não é sobre não ter tempo, é sobre aquilo que você adora você mesmo. Você adora a sua capacidade, a sua inteligência, a sua faculdade, o seu know-how. Mas não é sobre nós. Eu vim aqui te dizer que é sobre Jesus. Amém? Amém, irmão? E essa corrida atrás do próprio rabo, essa luta para se enxugar gelo, porque quanto mais eu vou, a carne é insaciável. Já viu como é que a carne é insaciável? Você já viu essas pessoas que começam a comer insaciavelmente e que essas obesidades mórbidas, a carne é insaciável. Se você querer suprir suas carências com sexo, você vai ter que ter sexo 24 horas por dia, não vai, e cada vez mais vazio. O único que pode nos dar plenitude é Jesus. Fala comigo, Jesus. Então, eu não preciso de mais tempo, eu não preciso trabalhar mais, investir mais, ter trabalho extra. Agora de domingo, trabalhe também, trabalhe até no dia que você tinha que vir na igreja, o único, trabalhe. Por quê? Porque eu estou olhando para o braço da minha carne. E eu quero encerrar lendo com vocês Jeremias 17. Eu quero encerrar Jeremias 17, versículo 5. Assim diz o Leandro. É isso? Diz o Senhor: maldito o homem que confia no... Ei, irmão, isso aqui não fala sobre eu que sou homem confiando nela que é homem também. Isso aqui fala sobre eu confiando em mim mesmo. Eu acho que maldito homem que... Sim, pode ser também, eu confiei num homem, eu esperei num homem. Mas isso aqui, 99% é você confiando em você. Maldito homem que confia no homem. Eu garanto. Eu, Leandro, ainda sou muito assim. Sempre fui assim. E estou desconstruindo isso da minha vida. Eu faço. Eu consigo. Não, eu sou bom. Sou bom mesmo. E eu sou bom mesmo. Deixa comigo. Se eu não pôr a mão, não vai dar certo. E às vezes não dá mesmo. Só para Deus ver. Vamos ver se você vai confiar em mim mesmo. Então, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal seu braço e aparta seu coração do Senhor. Querido, generosidade não é sobre dinheiro, é sobre o quanto o teu coração está confiado em você e quanto o teu coração está confiado em Deus. Faz sentido? Generosidade não é sobre entrega, é sobre coração. Generosidade é o quanto eu confio na minha carne e o quanto eu confio em Deus. Depois ele diz no 6, vamos até o 8. Porque será? Quem é assim, vai ser como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos e tudo mais. Agora vamos para o 7. Bendito o homem que olha para Jesus, que confia no Senhor e cuja esperança é... Você está confiando em quem para viver todos esses livramentos que você precisa? No Senhor. Você está confiando em quem para essa cura? O seu filho, a sua filha está te causando dor, sofrimento. Em quem você está confiando? Eu estou confiando no... Se você está confiando no Senhor, aí tem uma outra situação, tem um tempo para esperar. Ele vai operar na hora certa. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é... A sua esperança está em quem? Eu estou perguntando, a sua esperança está em quem? E a tua confiança está em quem? No Senhor. Será que é? Aí o que vai acontecer? Vamos ler junto 8 para a gente terminar? Quando terminar você pode ficar de pé, tá bom? Porque
ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, e nem no ano da fome, da pandemia, ele vai deixar de dar fruto. Que homem é esse? O que confia em si? Não, aquele que confia em Jesus e que olha para Jesus. Você pode aplaudir a ele por isso?